Capítulo 5 Tradição e legalismo. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mateus capítulo 15, versículos 6 e 9, Nova Versão Internacional. A maioria das testemunhas de Jeová imagina as sessões do corpo governante como reuniões de homens que passam grande parte do seu tempo em estudo profundo da palavra de Deus. Fazem uma imagem deles como pessoas que se reúnem para refletir humildemente sobre como podem ajudar seus irmãos a entender as Escrituras, para discutir maneiras construtivas e positivas de edificá-los na fé e no amor, qualidades que motivam as verdadeiras obras cristãs, fazendo tudo isso em reuniões nas quais se recorre sempre às Escrituras como a única autoridade válida, final e suprema. Como já foi observado, os membros do corpo governante, melhor do que ninguém, sabiam que os artigos de A Sentinela, descrevendo a relação entre a corporação e o corpo governante, apresentavam um quadro que não se harmonizava com a realidade. Do mesmo modo, também, os membros do corpo governante sabem, melhor do que ninguém, que o quadro descrito no parágrafo anterior difere na mesma proporção da realidade. A nota diz: uma vez que todas as reuniões do corpo governante são totalmente reservadas, só seus membros são testemunhas do que realmente nelas ocorre. Fim da nota. Examinando-se cuidadosamente os registros de uma reunião após outra, verifica-se que o aspecto mais destacado, mais constante e que mais consome tempo é a discussão de questões que, em última análise, acabavam nesta pergunta: é caso de desassociação? Eu compararia o corpo governante, abre parênteses, e fiz tal comparação em minha mente por repetidas vezes, fecha parênteses, com um grupo de homens apoiados contra a parede, com muitas pessoas arremessando bolas para eles pegarem e lançarem de volta. As bolas vêm com tamanha frequência e em tal quantidade que há pouco tempo para qualquer outra coisa. Na verdade, parecia que cada regra feita e emitida produzia somente questões formuladas a partir de novos ângulos, sobrando pouco tempo para pensamento, estudo, discussão e ação verdadeiramente positivos e construtivos. Ao longo dos anos, acompanhei muitas e muitas reuniões em que se discutiam questões que podiam afetar seriamente a vida das pessoas, sem que, no entanto, a Bíblia viesse às mãos ou mesmo aos lábios de praticamente nenhum dos participantes. Existiam motivos para isso, uma combinação de motivos. Muitos membros do corpo governante admitiam que se achavam tão ocupados com vários assuntos que havia pouco tempo para estudo da Bíblia. Não há nenhum exagero em dizer que seus membros, em média, não gastavam mais tempo e às vezes menos em tal estudo que muitas testemunhas dentre os denominados as fileiras. Alguns dos que faziam parte da comissão editora, abre parênteses, que incluía encarregados e diretores da Corporação de Pensilvânia, fecha parênteses, eram notáveis com relação a isto, devido à tremenda quantidade de trabalho de redação com que se deparavam e por achar evidentemente que não poderiam ou não deveriam delegá-lo a qualquer outra pessoa para que tudo fosse revisado e apresentado, incluindo-se aqui as conclusões ou recomendações. Nas poucas ocasiões em que se programava alguma discussão puramente bíblica, era geralmente para discutir um artigo ou artigos para a Sentinela que alguém tinha preparado e sobre o qual havia alguma objeção. Nestes casos, regularmente acontecia que, apesar de avisado com 1 ou 2 semanas de antecedência sobre o assunto, Milton Henschel, Grant Suter ou algum outro membro desta comissão se sentia obrigado a dizer:
Tenho estado tão ocupado que só tive tempo para examiná-lo rapidamente. Não havia nenhuma razão para se duvidar de que estivessem verdadeiramente ocupados. Essa era a questão que me vinha à mente. Como podiam eles votar então com boa consciência sobre a aprovação da matéria, quando não tinham conseguido meditar sobre ela, pesquisar as escrituras para pô-la completamente à prova? Uma vez publicada, era vista como a verdade por milhões de pessoas. Que trabalho burocrático poderia equiparar-se a isto em importância? Mas estes irmãos não estavam de maneira alguma sozinhos, já que as discussões em si mesmas demonstravam que a grande maioria do corpo tinha feito pouco mais que ler a matéria escrita. O tema era muitas vezes desses que havia se originado e se desenvolvido na mente do escritor, sem que o corpo fosse consultado, mesmo representando este algum entendimento novo das escrituras, e tendo muitas vezes o próprio escritor preparado então todos os seus argumentos e colocado a matéria de forma definitiva, sem discutir as coisas e testar seu pensamento, nem sequer com alguma outra pessoa. A nota diz: mesmo durante a existência de Nathan Knorr, este era o procedimento normal seguido pelo principal escritor da sociedade, Fred Franz. Somente quando apresentadas de forma completa é que qualquer outra pessoa, e geralmente só o presidente, tem a oportunidade de considerar e discutir as ideias ou interpretações desenvolvidas. Fim da nota. O argumento era frequentemente complicado, enrolado, do tipo que jamais poderia permitir, através de uma leitura superficial, análise suficiente que provasse sua validade e determinasse se era biblicamente sólido ou apenas um caso de lógica acrobática, um malabarismo habilidoso com textos articulados para dizer algo além do que realmente diziam. Os que só tinham lido a matéria geralmente votavam a favor. Os que tinham feito estudo e pesquisa extras eram os mais prováveis de levantar questões sérias. Desta forma, depois da discussão de certo artigo que apresentava o entendimento de que a festividade do ajuntamento da colheita, abre parênteses, celebrado, segundo a Bíblia, no final da estação da colheita, fecha parênteses, representava uma particularidade da história das testemunhas no início de sua colheita espiritual, quantidade suficiente de membros votou a favor de que fosse aceito. A nota diz: veja A Sentinela, de 15 de agosto de 1980, páginas 824. Fim da nota. Lyman Swingle, que servia nessa época como coordenador da comissão de redação, disse então: tudo bem, se é isto que querem fazer, vou enviá-lo à gráfica para ser impresso, mas isso não significa que eu pense assim. É só mais uma pedra acumulada sobre o enorme monumento de testemunho de que a Sentinela não é infalível. Uma segunda razão para a falta de verdadeira discussão bíblica, creio eu, vem obviamente da precedente. E essa é que a maioria do corpo não era realmente tão versada nas escrituras, pois sua ocupação não era nenhuma novidade. No meu próprio caso, eu tinha estado até 1965 em tal redemoinho de atividades que me sobrava pouco tempo para um estudo realmente sério. Mas penso que o problema é mais profundo do que isso. Acho que predominava a sensação de que tal estudo e pesquisa não eram tão essenciais, que as normas e os ensinos da organização, desenvolvidos durante muitas décadas, eram em si mesmos um guia seguro, de modo que não importava que moção o corpo propusesse, desde que se harmonizasse com tais tradições, devia estar totalmente certa. Os fatos apontam para esta conclusão. Às vezes, uma longa discussão sobre alguma questão de desassociação era repentinamente resolvida porque um membro tinha descoberto uma declaração relacionada com o caso no livro Organização da Sociedade, ou, mais provavelmente, no livro chamado Ajuda para Responder Correspondência do Escritório de Filial,
um compêndio de normas ordenadas alfabeticamente sobre uma ampla variedade de assuntos: emprego, casamento, divórcio, posição política, problemas militares, sindicatos de trabalhadores, sangue e dezenas de outros. Quando se encontrava tal declaração, apesar de não se citar qualquer texto bíblico em apoio do ponto específico referente à norma, esta parecia pôr fim à questão para a maioria dos membros do corpo, e eles geralmente se dispunham a votar sem hesitação a favor de qualquer moção que se harmonizasse com a norma impressa. Vi isto acontecer em diversas ocasiões e nunca deixei de ficar impressionado pela maneira como esse tipo de declaração normativa impressa podia causar uma transformação tão repentina no andamento e na decisão de uma discussão. Uma razão final para a Bíblia ter pouca influência em tal discussão é que, em caso após caso, a questão envolvia alguma coisa sobre a qual as Escrituras eram, em si mesmas, omissas. Para citar exemplos específicos, a discussão poderia ser para decidir se a injeção de soro deveria ser vista do mesmo modo que as transfusões de sangue, ou se deveria considerar as plaquetas sanguíneas tão objetáveis de serem aceitas quanto as células vermelhas em embalagem. Ou a discussão poderia concentrar-se sobre se a norma de que uma esposa que cometeu um ato de infidelidade está obrigada a confessá-lo ao seu marido, abre parênteses, mesmo que ele fosse conhecido como tendo a natureza extremamente violenta, fecha parênteses, ou, do contrário, a sua alegação de arrependimento não seria considerada válida, ficando essa passível de desassociação. Que textos bíblicos tratam de tais questões? Considere este caso que surgiu para ser discutido e decidido pelo corpo governante. Uma das testemunhas de Jeová, ao dirigir um caminhão de Coca-Cola, tinha como sua rota uma extensa base militar na qual fazia muitas entregas. A pergunta: podia ele fazer isto e permanecer como membro numa condição aprovada, ou é esta uma transgressão sujeita à desassociação? Abre parênteses. O fator crítico aqui é que estavam envolvidos propriedade e pessoal militares, fecha parênteses. Novamente, que textos bíblicos tratam de tais problemas, de modo que se possa ver clara e razoavelmente, de modo a evitar a necessidade de raciocínios e interpretações relacionados? Não se apresentou nenhum. Ainda assim, a maioria do corpo decidiu que este trabalho não era aceitável e que o homem teria de arranjar outra rota para continuar numa condição aprovada. Veio à tona um caso similar envolvendo um músico que era testemunha e tocava numa banda de um clube de oficiais numa base militar. Este também foi decidido como inaceitável pela maioria do corpo. Sendo as escrituras omissas, o raciocínio humano provia a solução. Geralmente, as discussões deste tipo, se os que eram a favor da condenação do ato ou conduta faziam qualquer apelo a um texto bíblico, esse apelo ocorria por meio de declarações muito amplas, tais como: não fazem parte do mundo, encontrada em João capítulo 15, versículo 19. Se um membro do corpo governante sentisse pessoalmente escrúpulos contra a ação ou conduta em discussão e não conseguisse pensar em nenhum outro argumento contra ela, ele muitas vezes passava a recorrer a este texto, ampliando-o e aplicando-o de modo a adaptá-lo a quaisquer que fossem as circunstâncias. A necessidade de deixar que o restante das Escrituras defina o que tal declaração de sentido amplo significa e como ela se aplica parecia ser considerada muitas vezes supérflua ou irrelevante. Um fator importante nas decisões do corpo governante era a regra da maioria de 2/3. Isto, às vezes, produzia alguns resultados curiosos. A regra era que se precisava de uma maioria de 2/3, abre parênteses, dos membros ativos, fecha parênteses, para fazer-se aprovar uma moção.
Eu, pessoalmente, apreciava a oportunidade concedida por isto para que um membro se abstivesse sem sentir que estava exercendo o poder de veto. Nos casos menos importantes, eu geralmente votava com a maioria, mas quando surgiam questões que afetavam profundamente minha consciência, encontrava-me frequentemente entre a minoria, raramente sozinho, mas muitas vezes com apenas um, dois ou três de outros membros que alegavam objeção de consciência por não votar a favor da moção. A nota diz: posso recordar-me, e meus registros o indicam, de apenas uma ou duas ocasiões, em mais de 8 anos, em que me achei completamente sozinho em abstenções. Fim da nota. Muitas vezes não foi assim durante os primeiros anos, mais ou menos depois da grande mudança efetuada na estrutura do poder, abre parênteses, posta oficialmente em vigor em 1º de janeiro de 1976, fecha parênteses. Nos meus 2 últimos anos como membro, entretanto, uma forte tendência a uma avaliação de linha dura me obrigou a abster-me com maior frequência. Porém, considere agora o que às vezes acontecia quando o corpo estava completamente dividido em seu ponto de vista, uma ocorrência bem menos rara do que alguns poderiam imaginar. Devia-se discutir uma questão envolvendo conduta que tinha, em algum ponto no passado da sociedade, sido designada como transgressão passível de desassociação. Talvez receber particularmente certa pessoa injeção de pequena fração de sangue para controlar uma doença potencialmente fatal, ou, possivelmente, o caso de uma esposa que tinha marido não testemunha no serviço militar e que trabalhava num armazém da base militar de seu marido. Às vezes, o corpo podia estar muito dividido em tais discussões, algumas vezes até rachado ao meio, ou podia haver uma maioria que favorecia a retirada de uma determinada atividade, conduta ou tipo de emprego da categoria de transgressão passível de desassociação. Considere o que podia acontecer por causa da regra da maioria de 2/3. Se, dos 14 membros presentes, 9 favorecessem a retirada do rótulo de transgressão passível de desassociação e só 5 favorecessem sua manutenção, a maioria não era suficiente para mudar o rótulo indicativo de desassociação. Apesar da clara maioria, os 9 não formavam uma maioria de 2/3, abre parênteses, mesmo se houvesse 10 deles a favor desta mudança. Ainda não eram suficientes, pois, apesar de serem 2/3 da maioria dos 14 presentes, a regra era 2/3 do total dos membros ativos, que durante a maior parte do tempo eram 17 ou 18. Fecha parênteses. Se alguém dentre os 9 favoráveis à remoção da categoria passível de desassociação apresentasse uma moção, ela iria fracassar, já que eram necessários 12 votos para que ela passasse. Se alguém dentre os 5 favoráveis à manutenção da categoria de transgressão passível de desassociação apresentasse a moção de que a norma fosse mantida, fracassaria naturalmente também. Mas, mesmo o fracasso da moção para se reter a categoria não resultaria na remoção dessa categoria passível de desassociação. Por que não? Porque a norma era que alguma moção tinha de ser aprovada antes de fazer-se qualquer mudança em uma norma anterior. Em um dos primeiros destes exemplos de tal voto dividido, Milton Henschel havia apresentado o ponto de vista de que, quando não houvesse nenhuma maioria de 2/3, então o status quo deveria prevalecer. Nada deveria mudar. Era muito raro, nestes casos, um membro fazer uma mudança no seu voto, de modo que a coisa acabava geralmente num impasse. Isso significava que a testemunha que exercesse determinada atividade ou tivesse determinado emprego considerado ainda estaria sujeito à desassociação, apesar da maioria do corpo ter deixado claro que ela não deveria estar sujeito a isto. Em mais de uma ocasião,
quando uma minoria considerável ou mesmo uma maioria, abre parênteses, apesar de não ser de 2/3, fecha parênteses, achava que um problema não deveria ser uma transgressão passível de desassociação, manifestei minha opinião de que a nossa posição era desarrazoada e até incompreensível. Como podíamos permitir que as coisas continuassem como antes, com pessoas sendo desassociadas por tais coisas, quando bem dentro do corpo governante havia vários de nós, algumas vezes a maioria, que achavam que a atividade envolvida não merecia tal julgamento severo? Como se sentiriam os irmãos e as irmãs ao saberem que isto acontecia e estavam, ainda assim, sendo desassociados? A nota diz: a natureza secreta das sessões do corpo governante admite, evidentemente, pouca probabilidade de alguém vir a saber disto. As atas das reuniões nunca são abertas para ser vistas por outras testemunhas. Fim da nota. Para ilustrar, se 5 anciãos congregacionais que compõem uma comissão judicativa tivessem de dar consideração a um caso e 3 dos 5 não acreditassem que a atividade ou conduta da pessoa requeriria desassociação, iria o fato de eles serem apenas uma maioria de 3/5 e não uma maioria de 2/3 tornar sua posição inválida? A nota diz: 3 tirado de 5 é apenas 60%, não 66,6%, como numa maioria de 2/3. Fim da nota. Seria a pessoa então desassociada? Certamente que não. Como poderíamos nós, então, permitir que uma simples regra de votação fizesse prevalecer uma posição tradicional sobre desassociação quando a maior parte dos membros do corpo pensava o contrário? Não deveríamos nós tomar, pelo menos, a posição de que, em todos os casos de desassociação, mesmo quando uma minoria considerável, abre parênteses, e especialmente uma maioria, embora pequena, fecha parênteses, achasse que não havia razões suficientes para desassociação, então a regra de não desassociação deveria ser mantida? Estas questões submetidas ao corpo ficavam sem resposta. Mas vez após vez, em tais casos, vigorava a norma previamente estabelecida, tradicional, e fazia-se isto como coisa de rotina, como algo normal. Qualquer que fosse o efeito na vida das pessoas, isto não exercia influência suficiente para fazer com que os membros se sentissem movidos a abrir mão de sua norma padrão em tais casos. Em algum momento no passado da organização, fora formulada uma norma de desassociação, abre parênteses, resultante, muitas vezes, da opinião de um único homem, muitíssimas vezes alguém flagrantemente isolado das circunstâncias consideradas, fecha parênteses, e colocara-se essa norma em vigor. Adotara-se uma regra, e essa regra imperava, a menos que fosse derrubada por uma maioria de 2/3. Talvez nenhum outro caso ilustre tão bem essa estranha maneira de encarar as coisas como o que envolve a questão do serviço alternativo. Serviço alternativo representa o serviço civil oferecido pelo governo como uma alternativa para aqueles que têm objeções de consciência à participação no serviço militar. Um bom número de países esclarecidos oferece esta alternativa a tais pessoas entre seus cidadãos. A posição oficial da Sociedade Torre de Vigia, desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial, é que se alguém das testemunhas de Jeová aceite esse serviço alternativo, ela transige, viola sua integridade para com Deus. O raciocínio por trás disso é que, já que este serviço é um substituto, assume, portanto, o lugar daquilo que substitui, abre parênteses. Assim vai aparentemente o raciocínio, fecha parênteses, vem a representar a mesma coisa. Já que é oferecido em lugar do serviço militar,
e o serviço militar envolve, abre parênteses, potencialmente pelo menos, fecha parênteses, o derramamento de sangue, então qualquer um que aceite o substituto torna-se culpado de sangue. Esta norma extraordinária, desenvolvida no período anterior ao corpo governante, tornou-se realidade e foi evidentemente decidida por Fred Franz e Nathan Knorr durante um tempo em que produziram todas as principais decisões normativas. Durante anos, em obediência a esta norma, literalmente milhares de testemunhas de Jeová em diferentes países ao redor do mundo foram para a prisão em vez de aceitar as provisões de serviço alternativo. Muitas testemunhas foram para a prisão por este motivo. Deixar de aderir à norma da sociedade significaria serem vistos automaticamente como dissociados e tratados do mesmo modo como se fossem desassociados. Em novembro de 1977, uma carta de uma testemunha na Bélgica questionava o raciocínio sobre o qual se apoiava esta norma. Isto levou à consideração do problema pelo corpo governante, primeiro em 28 de janeiro de 1978, depois em 1º de março e, novamente, em 26 de setembro, 11 de outubro, 18 de outubro e 15 de novembro. Foi feita uma pesquisa mundial e receberam-se cartas dos cerca de 90 escritórios de filiais. Um número considerável indicava que as testemunhas em seus respectivos países tinham dificuldade de ver qualquer base bíblica existente para a posição adotada. Considere o que aconteceu no corpo governante. Na reunião de 11 de outubro de 1978, dos 13 membros presentes, 9 votaram a favor de mudar-se a norma tradicional de modo que a decisão de aceitar ou rejeitar o serviço alternativo seria deixado a cargo da consciência do indivíduo, mas 4 votaram contra. Resultado: visto que havia então 16 membros no corpo e 9 não representavam 2/3 de 16, não se fez nenhuma mudança. Em 15 de novembro, todos os 16 membros estavam presentes e 11 votaram a favor da mudança da norma, de modo que a testemunha que se sentisse conscienciosamente em condições de aceitar tal serviço não seria automaticamente classificada como infiel a Deus e dissociada da congregação. Isto representava uma maioria de 2/3. Realizou-se a mudança? Não, pois depois de um breve intervalo, um dos membros do corpo governante anunciou que tinha mudado de ideia. Isso acabou com a maioria de 2/3. Feita uma votação subsequente, com 15 membros presentes, houve 9 a favor da mudança, 5 contra e uma abstenção. A nota diz: segundo meus registros, os que votaram a favor foram John Booth, Ewart Sheedy, Ray Franz, George Gangas, Leo Gringles, Albert Schroeder, Grant Sutter, Lyman Swingle e Dan Sidlick. Os que votaram contra foram Carey Barber, Fred Franz, Milton Henschel, William Jackson e Carl Klein. Ted Jarax se absteve. Fim da nota. Apesar de, em todas estas votações, uma clara maioria do corpo governante favorecer a revogação da norma existente, essa norma continuou em vigor e, em consequência disso, ainda se esperava que varões testemunhas corressem o risco de ser presos em vez de aceitar serviço alternativo, apesar de achá-lo conscienciosamente apropriado aos olhos de Deus. Embora pareça incrível, esta foi a posição adotada e a maioria dos membros do corpo pareceu aceitá-la, tudo como se não houvesse nada com que se perturbar. Estavam, afinal de contas, simplesmente seguindo as regras em vigor. Em todos estes anos como controvertidos, a transgressão passível de desassociação não era algo claramente identificado nas Escrituras como pecaminoso.
era assim puramente em resultado da norma organizacional. Uma vez publicada, essa norma se transformava numa carga lançada sobre a Associação Mundial dos Irmãos para que eles a carregassem junto com as consequências da norma. Em tais circunstâncias, é errado achar que se aplicavam as palavras de Jesus. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. A nota diz: Mateus capítulo 23, versículo 4. Fim da nota. Deixo que o leitor tire sua conclusão. Apenas sei o que me ditava a minha consciência e a posição que me sentia forçado a tomar. Não obstante, acho que os membros do corpo governante geralmente acreditavam estar fazendo a coisa certa. Que pensamento poderia fazê-los apegar-se a uma posição de desassociação em face de uma minoria considerável ou, possivelmente, da metade ou mais dos seus companheiros? Num caso em que a discussão prolongada tornou previsível tal situação, Ted Jarax manifestou um ponto de vista que pode refletir apropriadamente o pensamento dos demais. De descendência eslava, abre parênteses, polonês, fecha parênteses, como Dan Sidlick, Jarax se destacava tanto em estatura como em temperamento. Enquanto Sidlick era frequentemente levado pelo sentimento de ousadia com relação à condição certa ou errada de certa questão, Jarax era de uma natureza mais moderada. Nesta reunião em particular, ele admitiu que a norma existente poderá trazer certa medida de dificuldade sobre alguns indivíduos nesta situação específica em discussão, e disse: não é que não sintamos compaixão pelos envolvidos com o problema, mas temos sempre de ter em mente que não estamos tratando com apenas 2 ou 3 pessoas. Temos de ter em perspectiva uma grandiosa organização mundial e temos de pensar no efeito sobre essa organização mundial. A nota diz: estes pontos podem também ter sido substancialmente o que Milton Henschel quis dar a entender quando comentava frequentemente sobre a necessidade de ser prático em nossa maneira de tratar de tais assuntos, pois, ao votar, sua posição e a de Ted Jarax coincidiam com regularidade. Fim da nota. Esta visão de que aquilo que é bom para a organização é bom para as pessoas que fazem parte dela e que os interesses do indivíduo são, de fato, sacrificáveis quando os interesses da grandiosa organização parecem exigi-lo, parecia ser aceita como uma posição válida por muitos dos membros. Adicionalmente, alguns podiam apresentar o argumento de que qualquer abrandamento da posição poderia abrir o caminho para uma enxurrada de transgressão. Se conhecessem um ou mais exemplos extremos de má conduta que pudessem ser relacionados com o assunto em discussão, estes eram apresentados como forte evidência do perigo potencial. Apresentava-se usualmente o aspecto ameaçador de tal perigo nestes casos, mesmo antes de ser apresentada uma moção, quando era bem evidente que um número considerável do corpo se inclinava a favor de uma mudança. Num desses casos, Milton Henschel recomendou seriamente cautela, fazendo crer que, se deixarmos os irmãos fazerem isto, não sabemos até onde irão. Creio que ele e outros que insistiam no mesmo ponto em outras ocasiões, sem dúvida, acreditavam sinceramente ser necessário apegar-se firmemente às antigas normas a fim de manter as pessoas na linha, prendê-las dentro da cerca protetora para que não se perdessem. Se a cerca protetora destas normas tivesse sido, na realidade, do tipo claramente delineado na Palavra de Deus, eu teria sido obrigado a concordar e o teria feito com prazer. Muitas vezes não era esse o caso e, que não era, foi claramente indicado pelo fato de os anciãos, abre parênteses, muitas vezes homens das comissões de filial, fecha parênteses,
que haviam escrito sobre o assunto não terem encontrado nada nas escrituras que tratasse do problema, e pelo fato de o próprio corpo não ter encontrado nada também. Portanto, os membros tinham de recorrer à sua própria argumentação numa discussão prolongada sob muitos aspectos, num debate. Na última ocasião mencionada, seguindo-se a declaração de Milton Henschel, meu comentário foi que eu não acreditava que nos coubesse deixar os irmãos fazerem certas coisas. Em vez disso, eu cria que Deus é o único que os deixa fazer certas coisas, quer porque sua palavra as aprova, quer porque é omissa quanto ao problema, e que ele é o único que os proíbe quando sua palavra condena claramente o ato, quer de maneira explícita, quer através de um princípio claro. Que não acreditava que nós, como homens imperfeitos e sujeitos a erros, estivéssemos jamais autorizados por Deus a decidir o que deveria ser permitido ou proibido para eles. A minha pergunta diante do corpo era: quando um assunto não estiver claro nas Escrituras, por que deveríamos nós tentar fazer o papel de Deus? Atuamos tão mal nesse papel. Por que não o deixamos, em tais casos, ser o juiz destas pessoas? Repeti este ponto de vista em outras ocasiões em que estava sendo apresentada a mesma linha de argumento, mas não creio que a maioria tivesse esse entendimento e suas decisões provaram que não tinham. Pintar um quadro agourento do potencial de maldade irreprimida por parte dos irmãos simplesmente porque nós, como corpo governante, revogamos algum regulamento existente, parecia-me como dizer que suspeitávamos que nossos irmãos careciam de verdadeiro amor à justiça, desejando interiormente pecar e precisando ser mantidos sob controle somente por regulamentos organizacionais. Veio-me à mente um artigo publicado alguns anos antes na revista Despertai, da Sociedade. Descrevia uma greve da polícia em Montreal, Canadá, e mostrava que a ausência de força policial por cerca de um dia levou a toda sorte de atos de desordem por pessoas geralmente acatadoras da lei. O artigo da Despertai destacava que os verdadeiros cristãos não tinham de estar sujeitos a uma imposição da lei para agir de maneira lícita. A nota diz: veja a Despertai de 8 de junho de 1970, páginas 21 a 24. Fim da nota. Por que, então, eu me perguntava, o corpo governante adotou a posição de que era perigoso revogar um regulamento tradicional, na crença de que isto podia abrir o caminho para a imoralidade e má conduta generalizadas por parte de irmãos? O que dizia isso sobre nossa atitude para com esses irmãos e a confiança neles? Quão diferentes achávamos que eram estes irmãos daqueles indivíduos que violaram as leis durante a greve da polícia em Montreal e quão profundo e genuíno acreditávamos ser realmente o amor deles à justiça? Às vezes, parecia ser esse o sentimento predominante dentro do corpo. Não confiem em ninguém além de nós. Para mim, isto também não parecia refletir uma modéstia recomendável. Outro indício deste pensamento em tais casos era a ênfase dada à natureza duradoura de uma determinada norma. Isto ocorria porque, através dos anos, milhares haviam aderido fielmente às normas da sociedade, mesmo que isso tivesse resultado num severo fardo para eles, levando talvez a encarceramento ou outro sofrimento. Mudar agora, argumentava-se, poderá fazer com que tais pessoas achem que o que passaram foi desnecessário e, na medida em que tenham sentido satisfação pessoal em sofrer dessa maneira, encarando-o como sofrimento pela causa da justiça, poderão daqui em diante sentir-se desiludidas, possivelmente achando até injusto que tenham suportado uma forma de martírio, enquanto outros poderão agora safar-se dele.
Achava difícil harmonizar isto com o espírito encorajado pelas Escrituras. A impressão era que tais pessoas deveriam, em vez disso, regozijar-se em saber que não seria exigido de outros levarem esse fardo para que permanecessem numa boa condição na organização. Se, como ilustração, uma pessoa tivesse perdido uma fazenda devido a impostos onerosos, não deveria ela se regozijar por causa de amigos confrontados com o mesmo prejuízo que soubesse que o imposto oneroso fora suspenso? Não deveria um mineiro que sofre de doença nos pulmões ficar feliz se melhorassem as condições nas minas, mesmo que ele não pudesse mais tirar proveito delas? A impressão era que um cristão verdadeiro reagiria assim. A atitude com a qual alguns membros do corpo expressavam grave preocupação parecia mais refletir o espírito dos homens do vinhedo do relato de Jesus, homens esses que haviam suportado o calor e o trabalho árduo durante longas horas e achavam injusto terem os trabalhadores das 11 horas, que não haviam passado por isso, recebido a mesma recompensa que eles. Ou aquele do irmão mais velho, do filho pródigo, que disse ao pai: Eis que trabalhei tantos anos como escravo para ti, e nunca, nem mesmo uma única vez, transgredi teus mandamentos, e que achava injusto que seu irmão mais moço não tivesse de fazer o mesmo para receber a aprovação de seu pai. A nota diz: Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 15. Lucas, capítulo 15, versículos 25 a 32. Fim da nota. Novamente, parecia-me que esperar dos irmãos qualquer coisa exceto ficarem felizes por outros não terem de sofrer o que haviam sofrido seria atribuir motivação errada a eles. Dava-me a impressão de que precisávamos perguntar-nos quanto da preocupação expressa não poderia ser atribuída à preocupação com a própria imagem do corpo governante, sua credibilidade e sua influência sobre a confiança das pessoas, sendo afetada pelo medo de que, por admitir um erro, esta se enfraqueceria. As consequências advindas destas decisões divididas não eram, de maneira alguma, irrelevantes. Deixar de harmonizar-se com uma decisão do corpo governante, uma vez publicada ou anunciada, poderia levar, e realmente levava, à desassociação, a ser separado da congregação, da família e dos amigos. Harmonizar-se, por outro lado, poderia exigir a desistência de certo emprego, às vezes em situações quando empregos eram escassos e os custos de manutenção de uma família eram elevados. Poderia significar tomar uma posição contrária aos desejos do companheiro, posição essa que poderia levar, e às vezes levava, ao divórcio, à dissolução do casamento, do lar e da família, separando os filhos do pai e da mãe. Poderia significar sentir-se forçado a recusar-se a obedecer a certa lei e ser então preso e afastado da família e do lar para um lugar de encarceramento. Poderia, na realidade, significar a perda da própria vida ou, o que pode ser ainda mais difícil de suportar, ver entes queridos perdidos na morte. Para ilustrar as dificuldades que poderiam surgir, mesmo quando se fazia mudança em alguma regra anterior, considere a posição organizacional adotada com relação aos hemofílicos e ao uso de frações de sangue, abre parênteses, tais como o fator 8, um fator coagulante, fecha parênteses, para prevenir uma hemorragia fatal. Por muitos anos, pedidos de informações enviados à sede da organização, abre parênteses, ou seus escritórios de filiais, fecha parênteses, por hemofílicos recebiam a resposta de que aceitar tal fração de sangue uma única vez poderia ser visto como não objetável, de fato como medicação. Mas fazê-lo mais de uma vez significaria alimentar-se dessa fração de sangue e seria, portanto, considerado uma violação
da injunção bíblica contra comer sangue. A nota diz: os textos referidos incluíam Gênesis, capítulo 9, versículos 3 e 4, Levítico, capítulo 17, versículos 10 a 12, Atos, capítulo 15, versículos 28 e 29. Fim da nota. Anos mais tarde, esta regra mudou. Os membros da equipe que trabalhavam em responder à correspondência sabiam que tinham enviado cartas no passado dizendo o contrário e que os hemofílicos que tinham tomado sua injeção uma única vez estavam ainda sob a impressão de que fazê-lo novamente seria contado como uma violação das Escrituras. Poderiam sangrar até morrer por apegarem-se a tal posição. A administração não era favorável à publicação impressa da nova posição, já que a posição antiga nunca havia sido impressa, mas apenas transmitida aos indivíduos que tinham solicitado particularmente a informação. Publicar alguma coisa exigiria primeiro explicar qual tinha sido a antiga posição e então explicar que ela estava agora obsoleta. Isto não parecia desejável. Desse modo, os trabalhadores da equipe fizeram uma busca diligente em seus arquivos para achar os nomes e endereços de todas as pessoas e enviou-se outra carta a cada uma avisando da mudança. Os trabalhadores da equipe se sentiam melhor com isso. Perceberam então que muitos dos pedidos de informação tinham vindo por telefone e que não tinham nenhum registro de tais chamadas telefônicas e absolutamente nenhuma maneira de determinar quem eram os hemofílicos que pediram a informação. Se, no ínterim, entre a antiga e a nova regra, alguns tivessem morrido, eles não poderiam saber. Se alguns, a quem não tinham conseguido contatar, ainda morreriam por apegar-se à antiga regra, eles também não poderiam saber. Só sabiam que tinham seguido instruções, sendo lealmente obedientes a seus superiores na organização. Esta mudança na norma tornou-se oficial na sessão de 11 de junho de 1975 do Corpo Governante. Abre parênteses. Veja também o apêndice, fecha parênteses. Foi somente em 1978 que a mudança foi finalmente colocada de forma impressa, embora expressa de maneira um tanto obscura e, o que é curioso, arrolada da questão do uso de injeções de plasma para combater doença, abre parênteses, ao passo que a hemofilia não é doença, mas uma deficiência hereditária, fecha parênteses, no número de A Sentinela de 1º de dezembro de 1978. Não se reconhecia ainda que isto representava uma mudança na norma anterior quanto ao múltiplo uso de frações de sangue por hemofílicos. Escutar alguns dos argumentos apresentados nas sessões do corpo governante faz lembrar os muitos casos ganhos pelas testemunhas de Jeová perante a Suprema Corte dos Estados Unidos. Advogados de acusação haviam usado, em muitos aspectos, argumentos similares aos usados no corpo governante. Tais advogados enfatizavam os perigos potenciais. Eles alegavam que havia um forte risco de a visita de porta em porta poder transformar-se num sério aborrecimento ou num subterfúgio para o roubo ou outras atividades criminosas, e que isto justificava impor restrições à liberdade das testemunhas de levar adiante esta atividade. Diziam que conceder liberdade às testemunhas para prosseguirem com sua atividade pública ou fazerem discursos em parques e certas comunidades poderia resultar em tumulto devido à atitude adversa e hostil da comunidade como um todo, e que por isso dever-se-ia impor-lhes restrições. Argumentavam que dar permissões às testemunhas para estas expressarem seus pontos de vista sobre assuntos tais como saudar a bandeira ou sua atitude com relação aos governos do mundo como parte da organização do diabo, poderia ser prejudicial aos interesses da maior parte da comunidade e gerar possivelmente uma deslealdade generalizada, portanto, sediciosa. Assim, as restrições eram algo necessário.
Os magistrados da Suprema Corte demonstravam, em muitos casos, discernimento e clareza mental extraordinários ao penetrar em tais argumentos, provando ser eles arguciosos. Não concordavam que os direitos do indivíduo ou de uma pequena minoria impopular pudessem ser apropriadamente restringidos simplesmente porque um perigo possível ou imaginário ou os interesses reivindicados pela grande maioria fizessem com que isto parecesse desejável. Sustentavam que, antes de aplicar-se qualquer restrição legítima limitando tais liberdades, o perigo deve ser mais que um medo, algo que se supõe provável ou manifestar-se. Deve ser provado que é um perigo claro e presente, do tipo realmente existente. A nota diz: veja a publicação da sociedade defendendo e estabelecendo legalmente as boas novas, abre parênteses, em inglês, fecha parênteses, página 58. Quantas decisões favoráveis teriam as testemunhas recebido se os magistrados da Suprema Corte não tivessem demonstrado tal sabedoria criteriosa, tal habilidade de ver em que se baseia a verdadeira questão, tal preocupação pelo indivíduo? Suas decisões foram aplaudidas nas publicações da sociedade. Infelizmente, entretanto, seus elevados padrões de julgamento e sua abordagem com relação a questões emocionalmente carregadas pareciam estar, com frequência, num nível mais elevado que o evidenciado em muitas sessões do corpo governante. Faz lembrar a declaração de um magistrado da Suprema Corte no caso de uma determinada testemunha. Disse ele: o caso se torna difícil, não porque os princípios de sua decisão são obscuros, mas porque a bandeira envolvida é a nossa. No entanto, aplicamos as limitações da Constituição sem nenhum temor de que a liberdade de ser intelectual e espiritualmente diferente, ou mesmo o contrário, venha a desintegrar a organização social. A liberdade de divergir não está limitada a coisas que não tenham muita importância. Essa seria uma mera sombra da liberdade. O teste de sua substância consiste no direito de divergir com relação às coisas que tocam o âmago da ordem existente. A confiança expressa pelo magistrado na ordem social existente e nas liberdades por esta defendidas pareciam consideravelmente maior que a confiança expressa por alguns membros do corpo governante em suas cotestemunhas, e no resultado que sua liberdade de consciência pudesse ter se exercida na ordem teocrática existente. Se os magistrados da Suprema Corte tivessem raciocinado como alguns membros do corpo governante raciocinavam, as testemunhas teriam provavelmente perdido um caso após outro. As decisões da Corte são julgadas pela história. A declaração bíblica sobre um dia que na certa virá, em que cada ancião cristão prestará contas ao Supremo Juiz dos seus procedimentos e tratamento com o rebanho de Deus, deveria certamente dar àqueles que exercem grande autoridade entre os cristãos um sério motivo para avaliarem cuidadosamente o que fazem. A nota diz, Hebreus capítulo 13, versículo 17, fim da nota. Por causa do poder que a organização exerce sobre seus membros através de suas decisões e por causa da enorme repercussão que estas podem ter sobre a vida das pessoas, parece apropriado recapitular aqui um dos maiores exemplos de inconsistência verificados nos meus 9 anos do corpo. Ainda parece difícil de acreditar que homens que proclamavam tamanha preocupação com uma posição intransigente em manter a organização limpa ao evitar qualquer mancha de mundanismo, pudessem, ao mesmo tempo, tentar ignorar uma circunstância que só pode ser descrita como chocante. Você pode julgar a propriedade desse termo pelo que segue. Fim do capítulo 5.